A paz, amados, tudo bom? A próxima lição que nós vamos falar sobre o livro da monotonia à abundância espiritual é sobre fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus e como eu posso fazer a vontade de Deus? Fique até o final desse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Amém? A primeira pergunta que eu vou fazer para nós refletirmos é: por que temos tantas dificuldades em pedir para que Deus faça a sua vontade e não a nossa? Muitas vezes, quando nós estamos orando, estamos em um período de oração, raramente as pessoas pedem no final da sua oração: Senhor, faça somente a tua vontade e não a minha. Eu pedi tantas as coisas na minha oração, fiz tantos pedidos, mas faça a tua vontade e não a minha. Eu falei sobre esse assunto na igreja, foi poucas coisas, mas eu comentei um dos motivos porque as pessoas não falam ou não peçam que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Eu acredito que um dos motivos é o medo. Tem pessoas que acham que a vontade de Deus na vida delas é um castigo, muitas vezes acham que a vontade de Deus é apenas sofrimento, é um martírio, e não é nada disso, meus amados. Eu já vi muitas canções que falam sobre a morte de cristão na cova dos leões, pessoas que citam muito sobre os profetas que foram, um foi crucificado cabeça para baixo, outro foi cerrado ao meio, ou seja, isso dá a entender que é a vontade de Deus para as nossas vidas, e não é. Deus não quer que você seja lançado nas covas dos leões, Deus não quer que você seja crucificado cabeça para baixo, Deus não quer que você seja cerrado ao meio, essa não é a vontade de Deus. Pode fazer plano de Deus? Pode, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é perfeita e agradável. E os cristãos e muitas pessoas têm medo de entender isso, que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável. Efésios capítulo 5, versículo 17 diz assim: Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade de Deus. Não seja insensatos e procure entender qual é a vontade de Deus. E faço outra pergunta para você. Você sabe realmente qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem certeza qual é a vontade de Deus para a sua vida? Então, meus amados, a Bíblia fala: não sejam insensatos e procurem entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. E para que você possa alcançar a vontade de Deus na sua vida, como nós já falamos, você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa de oração, uma pessoa que faça jejum, para que você possa compreender qual é a vontade de Deus na sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e a perfeita vontade de Deus. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 12 fala: a primeira coisa que você precisa fazer para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, você não pode se amoldar ao padrão desse mundo. Tem muitos cristãos que vivem no padrão desse mundo. Tem muitos cristãos que fazem questão de viver no padrão desse mundo. Eu não preciso comentar o que é o padrão desse mundo. Você sabe o que é o padrão desse mundo. Você sabe o que é viver nesse mundo. Então, como as pessoas começam a viver no padrão desse mundo, elas deixam para trás o padrão que Deus separou para a sua vida. O padrão que Deus tem para a sua vida. Elas deixam de experimentar a boa e agradável vontade de Deus na sua vida. É interessante que fala assim: quando você deixa de viver o padrão desse mundo na sua vida, e quando a sua mente ela é transformada e renovada através da palavra de Deus, você vai comprovar a verdadeira vontade de Deus na sua vida e você vai descobrir que ela é perfeita e agradável. Então, o desafio que você vai fazer nas suas próximas orações é: Senhor, seja feita somente a tua vontade e não a minha. Você pode pedir a sua casa, amém.
peça a sua casa. Se você é solteiro e quer casar, peça a sua noiva ou seu noivo. Se você está procurando uma nova igreja, peça a sua igreja, a sua nova igreja que você quer congregar. Mas quando terminar a sua oração, fala: Senhor, eu pedi tantas as coisas, mas seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus ela é perfeita e é agradável. A vontade de Deus é boa e agradável. Então, a sexta lição para você que quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, a sexta lição para que você possa ter uma vida realmente abundante, uma vida espiritual forte, poderosa, consagrada diante de Deus é: peça sempre a vontade de Deus na sua vida. Assim como Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que essa vontade possa se cumprir na nossa vida. Meu amado e meu amado em Cristo, não tenha medo de pedir que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Não tenha medo, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Amém? Fique na paz do Senhor e vamos falar sobre a próxima lição. Amém? Que é sobre meditar na palavra de Deus.